No mundo que, vamos combinar, parece cada vez mais caótico, tem uma filosofia com mais de 2.000 anos que está ressurgindo com uma força incrível. E ela está se mostrando um guia super relevante para os nossos dias. Hoje a gente vai entender o que é o estoicismo. Essa pergunta não é de hoje, viu? Longe disso. Na verdade, os gregos antigos eram praticamente obcecados com essa questão. Eles transformaram suas cidades em verdadeiros laboratórios de ideias, tudo para tentar encontrar uma resposta. E, claro, essa busca toda acabou dando origem a várias escolas filosóficas bem importantes. E era quase uma competição, sabe? Todas elas tentando definir o que seria, afinal de contas, a tal vida boa. Então, no meio desses gigantes todos, desses nomes de peso, surgiu uma escola nova. E o mais legal é que, diferente das outras, ela não nasceu num salão de elite, num lugar fechado. Não, ela nasceu num espaço público, totalmente acessível. Um pórtico pintado, conhecido como Estoa. E foi daí que veio o nome do movimento. E essa nova filosofia, o estoicismo, bom, ela não era só um monte de pensamento abstrato, uma coisa para ficar discutindo no ar. Pelo contrário, ela foi pensada para ser tipo um sistema operacional prático para nossa mente. Ok, e qual é o núcleo desse sistema? É a ideia de logos. E olha, não estamos falando de uma divindade de um deus. Pense no logos como a razão universal que organiza e governa tudo, uma espécie de ordem natural do cosmo. Para os estoicos, o grande objetivo da vida era justamente esse, viver em harmonia com essa razão. E essa lógica toda leva a uma conclusão bem radical. Para eles, a única coisa que é boa de verdade, sem sombra de dúvida, é a virtude, a excelência moral. E todo o resto, riqueza, saúde, reputação, tudo isso eles chamavam de indiferentes. E por quê? Porque não estão totalmente sob o nosso controle. Logo, não podem ser a base para uma felicidade real. Em termos de emoção, a meta é algo que eles chamavam de ataraxia. Pense nisso como uma tranquilidade profunda, uma serenidade. E aqui tem um ponto super importante. Não é sobre não sentir nada, virar uma pedra. A ideia é não ser dominado pelas emoções, sabe? É alcançar uma calma interior que não fica balançando conforme o que acontece lá fora. E essa frase aqui resume a ferramenta talvez mais poderosa e prática de todo o estoicismo, a famosa dicotomia do controle. A ideia é bem simples, mas ao mesmo tempo super profunda. A gente deve focar toda a nossa energia naquilo que de fato podemos controlar. E o que é isso? Nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas ações. E todo o resto? Bom, o resto a gente aprende a aceitar. E para construir essa mente forte, essa mente resiliente, os estoicos organizaram tudo em três grandes áreas de estudo, todas conectadas. Primeiro, a lógica, para a gente aprender a pensar com clareza. Depois, a física, para entender como o mundo funciona de verdade. E, por fim, a ética, que é sobre como aplicar tudo isso para agir do jeito certo. Tudo bem, a teoria é interessante, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Bom, agora a gente vai ver exatamente isso. Como o estoicismo foi vivido na pele por algumas das figuras mais fascinantes da história. E aqui está uma prova do poder dessa filosofia. Ela não era para um grupo específico, pelo contrário. Ela foi adotada por gente de todos os níveis da sociedade. A gente tem desde um ex-escravo, como Epicteto, até um dos homens mais ricos e poderosos de Roma, o Sêneca, e chegando no topo do topo, o próprio imperador, Marco Aurélio. Isso é impressionante! É que para essa turma, a filosofia não era só um livro para ficar na estante. Era para ser vivida, praticada. E eles faziam isso com exercícios mentais diários. Por exemplo, todo dia à noite, eles paravam para revisar as próprias ações, ver onde erraram, onde acertaram, para aprender. Outro exercício famoso era visualizar o pior cenário possível. Não para ficar sofrendo à toa, mas para se preparar mentalmente e, com isso, diminuir o medo do futuro. Olha só que exemplo prático e útil. Como lidar com uma crítica. Em vez daquela reação de bate-pronto, da raiva subindo, o estoicismo propõe um processo, um passo a passo bem racional. Primeiro, examine o julgamento. Isso é um fato ou só uma opinião? Segundo, pause. Dê um tempo antes de reagir, não concorde de cara com a sua emoção inicial. E só então, terceiro, responda usando a razão, e não o orgulho ou a raiva. É por causa dessa abordagem tão prática, tão pé no chão, que o estoicismo não ficou perdido lá no passado, junto com o mundo antigo. Muito pelo contrário, a influência dele hoje parece mais forte do que nunca.
E para a gente entender bem o que torna o estoicismo tão especial, vale a pena comparar com as outras escolas da época. Enquanto os epicuristas, por exemplo, buscavam um prazer moderado e os cínicos uma simplicidade radical, o foco do estoicismo era outro. Era a virtude como o único caminho para uma tranquilidade que realmente dura. E agora, uma conexão impressionante com os dias de hoje. Muitas daquelas técnicas estoicas, sabe, de examinar os pensamentos, de reavaliar as impressões, elas são basicamente a base de uma das terapias mais eficazes que a gente tem hoje em dia, a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. E não para por aí. Hoje em dia, os princípios estoicos são usados abertamente em áreas de altíssima pressão. A gente vê isso em treinamentos de liderança para executivos, em programas de gerenciamento de estresse, até no coaching de resiliência para militares. É a prova final do valor prático dessa filosofia. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta bem poderosa. Se essa filosofia foi capaz de guiar o imperador romano em meio a guerras, crises políticas e até uma praga terrível, o que será que ela não pode oferecer para os nossos desafios na nossa vida moderna?